Vamos continuar o nosso aprofundamento e agora vamos falar mais especificamente sobre a celebração da Páscoa de Cristo. A Páscoa que nós celebramos, a Páscoa cristã e não a Páscoa judaica. Mas para isso a gente sempre tem que ter em mente que Jesus era judeu e ele celebrava a Páscoa judaica. Todo judeu deveria ir a Jerusalém para fazer o sacrifício pascal, e isso não era opcional, era uma condição para renovar a aliança com Deus e se manter como um bom judeu. E Jesus era um bom judeu. Como bom judeu, ele todos os anos subia a Jerusalém com a sua família para poder fazer o sacrifício pascal, para poder celebrar e participar da ceia pascal, do Seder, junto da sua família, renovando a sua aliança. Mas antes de falar sobre a celebração em si, eu gostaria de trazer algum aspecto marcante sobre Jesus. Figura uma simbologia nas escrituras que fazem uma relação entre Moisés e Jesus, como Jesus sendo um novo Moisés. E se a gente olhar com atenção o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos uma relação muito grande entre a vida dos dois. Podemos observar, por exemplo, que quando os dois nasceram, os dois correram perigo, pois no caso de Moisés, o faraó mandou matar todas as crianças, filhos dos judeus, recém-nascidos até determinada idade, e Moisés acabou escapando e sendo criado pela filha do faraó. Por outro lado, Jesus, quando ele nasceu, o rei Herodes mandou matar todos os meninos, todas as crianças recém-nascidas até determinada idade. E Jesus escapou porque o anjo avisou José e José fugiu com a Sagrada Família para o Egito. Podemos observar também na Escritura que tanto Jesus como Moisés, eles passaram um período de 40 dias jejuando. E Jesus, no final do seu período de jejum, foi tentado pelo diabo. Já Moisés, após os seus 40 dias jejuando, recebeu as tábuas da lei do próprio Deus. É interessante a gente olhar que durante a tentação do diabo com Jesus, Jesus utilizou as próprias Sagradas Escrituras para poder se desvencilhar da tentação. E o legal é que os trechos que ele utilizou foram trechos do capítulo 6 a 9 do Deuteronômio, onde após descer do monte com as tábuas da lei, Moisés encontra o povo adorando um bezerro de ouro, e após brigar com o povo e após o povo se redimir, Moisés dá um sermão explicando ao povo sobre as condições para poder continuar servindo a Deus. E é exatamente esse trecho que Jesus cita ao ser tentado pelo demônio. E uma figura muito presente, muito forte ainda nas Escrituras, é em relação à serpente de bronze. Nós encontramos no livro do Êxodo a passagem em que os israelitas começam a sofrer e a morrer por picadas de serpentes no deserto. E Deus pede para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar no alto do mastro. E falar para o povo que todo aquele que fosse picado pela cobra, pela serpente, se olhasse a serpente de bronze no alto do mastro, estendida, levantada no meio do deserto, não morreria, seria salvo. E isso é uma tipologia muito clara de Cristo. O próprio Cristo nos conta no Evangelho que assim como a serpente de bronze foi erguida no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja erguido para a salvação.
E é uma referência muito clara do Novo Testamento, escondida no Antigo. Se a gente procurar, vão ter várias outras tipologias de Jesus em Moisés. Mas eu queria partir do princípio que o ponto alto da narrativa de Moisés é a Páscoa. É o momento em que eles saíram do Egito, que o anjo vingador passou pela terra do Egito, e Moisés conduziu o povo, após a Páscoa, para a terra prometida. A ideia de que Moisés resgatou o povo da escravidão serve de pano de fundo para a ideia da Páscoa de Jesus. Nós temos na transfiguração de Jesus, quando Jesus estava no alto do monte com Tiago, Pedro e João, aparece Moisés e Elias e eles conversam sobre a Páscoa de Cristo, sobre o que Jesus passaria quando chegasse em Jerusalém. E eu queria partir dessa figura para a gente começar a falar um pouco sobre a Páscoa de Cristo, a nova Páscoa. A primeira reflexão que eu queria trazer é sobre a última ceia, a Santa Ceia. Se ela é uma refeição pascal, se ela é uma refeição, uma celebração do Seder judaico. Existe alguns teólogos, alguns exegetas que indicam que sim, mas alguns outros não concordam. Mas a primeira reflexão que eu queria trazer é em relação a isso. Bom, no Evangelho a gente encontra a informação de Jesus em relação à Páscoa naquele episódio em que ele se perde de Maria e José. O Evangelho fala que eles estavam voltando da celebração da Páscoa. Só que nos 3 anos públicos de Jesus, a gente tem uma noção muito grande da última Páscoa de Cristo. Mas São João nos relata, por exemplo, que no milagre da multiplicação dos pães era o tempo da Páscoa. Então ali Jesus já estava com os seus discípulos e numa Páscoa, logo após uma Páscoa, ele faz a multiplicação dos pães. E após multiplicar os pães, Jesus ele fala: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Um momento muito propício para esse discurso do pão da vida. Era a época da Páscoa. Eles tinham acabado de celebrar o Seder, de comer os pães ázimos e de comer a carne do cordeiro que selava a renovação da aliança. Agora, se essas Páscoas que Jesus viveu com seus discípulos são tratadas nos evangelhos assim de forma tão superficial, a última ceia ela é retratada com muita riqueza e com muitos detalhes. Agora fica a ideia ou a reflexão se a Santa Ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia, se essa ceia teria sido realmente uma refeição pascal. Se Jesus ali com seus discípulos estavam realmente celebrando a Páscoa. Existe uma aparente contradição. Se nós nos atentarmos às Escrituras, nós veremos que, dependendo do evangelho que a gente lê, a gente pode chegar num entendimento. Aparentemente existe uma contradição. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem e afirmam que a celebração é uma celebração pascal. E eles ainda citam
quando Jesus manda os apóstolos irem na frente para poder preparar a Páscoa e orientar o dono da casa, avisando que o mestre vai celebrar a Páscoa na sua casa. E em outros trechos eles deixam bem claro que aquela celebração é uma celebração pascal. Já no Evangelho de João, ele conta que Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, depois ele passou pela sua paixão, foi crucificado, e no alto da cruz ele morreu no exato momento onde que era feito o sacrifício dos cordeiros. Bom, se ele morreu durante o sacrifício dos cordeiros, os cordeiros ainda não tinham sido assados e, portanto, isso era antes da Páscoa. E a gente tem ainda no Evangelho de São João que, após a morte de Jesus, o José de Arimateia foi conversar com Pôncio Pilatos e pediu para retirar o corpo de Jesus, porque se aproximava a festa da Páscoa. Então, no Evangelho de João, existe uma contradição, aparente contradição, em relação aos evangelhos sinóticos. Bom, nós temos aqui um pequeno mapa, uma representação do que era a cidade de Jerusalém na época de Jesus. E se a gente pensar um pouco na cronologia dos fatos, se a gente colocar como a gente celebra hoje, Jesus participando da última ceia na quinta-feira à noite, indo ao Getsemane logo depois da ceia, sendo preso, levado para a casa do sumo sacerdote depois do Getsemane, daí ele é julgado pelo Sinédrio, é levado para a casa do... Primeiro ele foi para Caifás, depois foi para Anás, depois ele é levado para o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos envia ele para o Herodes. Herodes manda ele de volta para o palácio de Pôncio Pilatos. Depois disso, Jesus é torturado, é flagelado. Ele volta e o povo prefere libertar Barrabás ao invés de Jesus. Depois ele passa pela Via Crucis, carregando a cruz, é levado até o Monte Calvário e lá ele é crucificado. Bom, se a gente pensar no intervalo de tempo, é muito evento em pouco tempo. Ele é julgado em 5 locais diferentes. Ele é arrastado, provavelmente acorrentado, né? Provavelmente ele é flagelado, ele é agredido, e dificilmente essa cronologia bate, nos leva a acreditar que realmente talvez não tenha sido na própria quinta-feira que foi a celebração, a última ceia. Agora vamos ver o que fala o Bento XVI a respeito deste assunto. Bento XVI, na sua homilia da Quinta-feira Santa de 5 de abril de 2007, ele fez uma reflexão e um trecho dela eu estou trazendo aqui para vocês, onde ele fala o seguinte: Jesus celebrou esta ceia de múltiplos significados juntamente com os seus na noite precedente à sua paixão. Com base neste contexto, temos que compreender a nova Páscoa que ele nos entregou na Sagrada Eucaristia. Nas narrações dos evangelistas, existe uma aparente contradição entre, por um lado, o Evangelho de João e aquilo que, por outro, nos comunica Mateus, Marcos e Lucas. Segundo João, Jesus morreu na cruz precisamente no momento em que o templo eram imolados os cordeiros pascais. A sua morte e o sacrifício dos cordeiros coincidiram. Porém, isso significa que ele morreu na vigília da Páscoa,
e, portanto, não pôde pessoalmente celebrar a ceia pascal. Pelo menos é assim que parece. No entanto, segundo os 3 evangelhos sinópticos, a última ceia de Jesus foi uma ceia pascal, em cuja forma tradicional ele inseriu a novidade da oferta do seu corpo e de seu sangue. Até há alguns anos, esta contradição parecia insolúvel. A maioria dos exegetas julgava que João não queria comunicar-nos a verdadeira data histórica da morte de Jesus, mas tinha escolhido uma data simbólica, para tornar assim evidente a verdade mais profunda, que Jesus é o novo e autêntico Cordeiro, que derramou o seu sangue por todos nós. Entretanto, a descoberta dos escritos de Qumran levaram-nos a uma possível solução convincente, que, embora ainda não seja aceito por todos, contudo possui um elevado grau de probabilidade. Agora podemos dizer que quanto foi mencionado por João é historicamente exato. Jesus deveras derramou o seu sangue na vigília da Páscoa, na hora da imolação dos cordeiros. Porém, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, provavelmente segundo o calendário dos samaritanos. Portanto, pelo menos um dia antes, celebrou-se sem o cordeiro, à maneira da comunidade da Samaria, que não reconhecia o templo de Herodes e estava à espera do novo templo. Portanto, Jesus celebrou a Páscoa sem o cordeiro. Aliás, não sem o cordeiro. Celebrou em lugar do cordeiro. Entregou-se a si mesmo, o seu corpo e o seu sangue. Assim antecipou a sua morte de modo coerente com sua palavra. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou por mim mesmo. No momento em que oferecia aos discípulos o seu corpo e o seu sangue, ele cumpria realmente esta afirmação. Ele mesmo ofereceu a sua própria vida. Somente assim a Páscoa alcançaria o seu verdadeiro sentido. Nas suas catequeses eucarísticas, certa vez São João Crisóstomo escreveu: O que estás a dizer, Moisés? O sangue de um cordeiro purifica os homens? Salva-nos da morte? Como pode o sangue de um animal purificar os homens, salvar os homens, ter o poder contra a morte? Com efeito, continua São João Crisóstomo, o cordeiro podia constituir somente um gesto simbólico e, portanto, a expressão da expectativa e da esperança em alguém que podia realizar aquilo de que o sacrifício de um animal não era capaz. Jesus celebrou a Páscoa sem cordeiro e sem templo, e, todavia, não sem cordeiro nem sem templo. Ele mesmo era o cordeiro esperado, o verdadeiro, como João Batista tinha pronunciado no início do seu mistério público de Jesus. Aí está o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele mesmo é o templo verdadeiro, o templo vivo onde Deus tem a sua morada e onde nós podemos encontrar, adorar a Deus, o seu sangue, o amor daquele que é filho de Deus e, ao mesmo tempo, verdadeiro homem, um de nós. Aquele sangue pode salvar-nos. O seu amor, o amor do qual ele se entrega livremente por nós, é que nos salva. O gesto nostálgico, de certa forma desprovido de eficácia, que era a imolação do cordeiro inocente e imaculado, encontrou a resposta naquele que, por nós, se tornou cordeiro e contemporaneamente templo. Assim, no centro da nova Páscoa de Jesus encontra-se a cruz. Dela provinha o novo dom por ele oferecido, e deste modo dela permanece na Sagrada Escritura, onde podemos celebrar a nova Páscoa com os apóstolos ao longo dos tempos. É da cruz de Cristo que provém o dom. Ninguém me tira a vida, eu que dou por mim mesmo. Agora ele oferece-nos a nós, o Hagadá Pascal, a comemoração da ação salvífica de Deus. Tornou-se memória da cruz e da ressurreição de Cristo em memória que não recorda simplesmente o passado, mas atrai-nos à presença do amor de Cristo. E assim, o Beraca, a oração da bênção e da ação de graças de Israel, tornou-se a nossa celebração eucarística, em que o Senhor abençoa as nossas oferendas, pão e vinho, para nelas se entregar a si mesmo.
Oremos ao Senhor para que nos ajude a compreender cada vez mais profundamente esse mistério maravilhoso, a fim de amarmos sempre mais, e nele, para que o amemos cada vez mais. Peçamo-lhes que nos atraia com a sagrada comunhão cada vez mais para junto de si. Rezemos para que ele nos ajude a não conservar a vida para nós mesmos, mas a oferecer a ele, e desta forma trabalhar juntamente com ele, a fim de que os homens encontrem a vida verdadeira, que só pode vir daquele que ele mesmo é, o caminho, a verdade e a vida. Bento XVI, ele relata nessa homilia que não é uma contradição. Jesus, ele quis celebrar a Páscoa com seus discípulos, e ele mesmo nos fala no seu Evangelho: como eu desejei celebrar a Páscoa convosco. E assim Jesus celebra a sua Páscoa, a sua Santa Páscoa para a nossa salvação.